Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa tem por título Sistema Imunológico e Linfático. E o que eu espero que você compreenda ao final desta videoaula? Que você reconheça o papel do nosso sistema imune na defesa contra agentes estranhos, patógenos que a gente chama, e potencialmente perigosos do ser humano. Entenda como funciona uma vacina, o que é um soro, como diferenciar vacina de soro, e conheça o nosso sistema linfático. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero perguntar a você, sempre que você vai ao médico, qual o exame que ele pede assim? Logo que você chega ao médico e fala que está com algum mal, principalmente em emergências, ele pede uma coisa chamada de hemograma completo, não é? Nesse hemograma ele vai olhar várias coisas, que são o quê? As células do nosso sangue, os constituintes do nosso sangue. Ele vai ver como estão as suas hemácias, ele vai ver como estão os seus leucócitos e como estão as suas plaquetas. Quando a gente está falando de sistema imunológico, a gente está justamente falando deste grupo aqui, o grupo dos leucócitos, que vai ter um monte de coisa nele. Enquanto aqui nas hemácias, a gente só está falando de coisas dentro dela, isso aqui são coisas que estão dentro da hemácia. Quando a gente fala em leucócitos, a gente está falando de vários tipos diferentes. E é desses carinhas aqui que nós vamos tratar nessa aula. Não de todos eles, principalmente dos monócitos que a gente vai falar e dos linfócitos, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo de como é cada uma dessas células. Então quando a gente está falando de um neutrófilo, ele vai ter essa carinha aqui, tá vendo? Ele tem vários, um neutrófilo segmentado. Eles são segmentados, tá? Nós temos os linfócitos, que vão ter essa carinha aqui. Os monócitos, essa outra carinha. O monócito, quando ele está no sangue, quando ele está nos outros tecidos, ele é chamado de macrófago. Nós temos o eosinófilo, que é esse aqui, e os basófilos, tá? Cada um tem uma função específica no nosso corpo. E por isso que o médico pede esse levantamento, para ver como está a nossa defesa do nosso corpo. Porque o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. A palavra imunológico ou imune vem do latim e significa livre. Significa que esse sistema mantém o nosso corpo livre de invasores, que vão desde micro-organismos até mesmo quando o nosso corpo se sente invadido, por exemplo, por células externas. Sabe, em transplante, que as pessoas têm que ser compatíveis? Então, eles têm que procurar o máximo possível que o seu sistema imunológico não venha a combater um agente estranho, ele que faz esse estranhamento em transplantes. Além do que a pessoa tem que estar o tempo todo acompanhando para ver para que o corpo não rejeite o órgão. Ele também aqui vai nos defender de células cancerosas. O câncer, ele nada mais é que uma célula do nosso corpo que perde suas funções, ela, vamos dizer, ela enlouquece e ela começa a se desenvolver descontroladamente, perdendo a sua forma, perdendo toda a sua função. E aí o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele também é capaz de achar essas células e matá-las antes que elas se transformem realmente num câncer, certo? Então, os principais tipos de leucócitos que nós vamos falar nesta aula, para a gente entender como funciona o nosso sistema imune, é o monócito / macrófago. Como eu falei, ele é monócito quando está na nossa corrente sanguínea, mas ele consegue sair da corrente sanguínea nos capilares e passar pelas nossas células, da pele, por exemplo. E quando ele faz isso, quando ele deixa o sangue, a gente começa a chamar ele de macrófago. Então, o nome tem a ver com a posição em que ele está. Nós temos os linfócitos T. Nós vamos falar de dois linfócitos T, o TCD4+, e o TCD8+. E nós temos também os linfócitos B, que vamos falar ao longo dessa aula. Os linfócitos T, eles atuam tanto para informar o nosso sistema imunológico, como também para matar as células. Os linfócitos B, eles produzem os famosos anticorpos ou imunoglobulinas. Você já deve ter ouvido falar desses dois nomes, eles são sinônimos, tá? Anticorpo e imunoglobulina são a mesma coisa. Então vamos entender como funciona o nosso sistema imune. Você está lá, bonitinho. Nosso corpo, ele tem uma primeira fonte de proteção, uma primeira barreira, que é o que a gente chama de imunidade inata. Então, na imunidade inata, nós temos uma barreira que, por exemplo, na gente é a nossa pele. A nossa pele impede que invasores entrem no nosso corpo. Então, nas nossas mucosas, ela tem essa primeira barreira de proteção.
Dentro da imunidade inata, nós temos outras barreiras também. Não é só a pele, não é só mecânica. Né? A mecânica, que a gente diz a pele, é a primeira barreira. Mas existe um sistema complemento, algumas coisas que nós vamos falar à frente um pouquinho. Porém, quando essa primeira defesa ela não dá conta, quando ela é, por exemplo, a nossa pele, a gente sofre um corte, seres invasores como bactérias podem entrar por esse espaço, romper essa primeira barreira que nós tínhamos. Uma vez rompida essa primeira barreira, vai ocorrer um segundo ataque do nosso corpo, vamos dizer assim, uma segunda tentativa de defesa do nosso corpo, que é justamente provocar a inflamação do local. Sabe quando fica vermelho? Isso é o nosso corpo tentando reagir contra esse invasor. Então, a nossa imunidade inata ainda está tentando funcionar. Mas agora nós vamos falar de uma outra imunidade que surge, que é específica ou adquirida. Bem, então essas bactérias entraram aqui na nossa região machucada, tá vendo? Elas estão todas aqui povoando a região do machucado. O nosso corpo está gerando uma resposta inflamatória e essa resposta atrai células fagocitárias como os macrófagos. Os macrófagos percebem que tem alguma coisa errada e eles saem da corrente sanguínea e vão lá para o local e acabam encontrando as bactérias. Eles são células que fazem fagocitose, ou seja, eles englobam e trazem para o seu interior aquela bactéria para matá-lo. Ele mata os invasores. Só que ele tem uma outra função, que além de matar esses invasores, eles pegam e expõem em partes específicas da célula dele, partes desse invasor que ele matou. Por quê? Porque ele vai levar essa informação para que o nosso corpo aprenda como combater esse invasor. E isso é a imunidade que a gente chama de específica ou adquirida, quando o nosso corpo aprende a combater um patógeno específico. Aqui nós estamos falando da bactéria. Então esse macrófago fagocitou a bactéria e começa a expor partes da bactéria no seu corpinho, né, na sua célula. Esse macrófago, ele agora vai para um outro lugar do nosso corpo. Ele sai do local do machucado e não vai para a corrente sanguínea, vai para o que a gente chama de sistema linfático, os capilares linfáticos. Nós vamos falar em detalhes sobre esse sistema agora e no final vamos dar uma recapitulada, tá? Então, nosso corpo é cheio desses capilares, que é esse verdinho que nós estamos aqui. Tá verdinho justamente para você não confundir com o sistema sanguíneo, tá ok? Então, é uma outra rede que cobre o nosso corpo, em que ela vai coletar coisas que saem das células. Então, sabe aquilo que a célula expulsa no final, a exocitose que ela faz, que ela libera substâncias que são tóxicas? Vai tudo parar nesse sistema, que é o sistema linfático. Então, o macrófago vem, uma vez que ele está exposto, ele vai acha o capilar linfático e vai seguir por esse capilar. Então, ele vai seguindo por esse capilar e vai parar justamente em órgãos que a gente chama de linfonodos, que são estruturas localizadas em partes específicas do nosso corpo. A gente vai ver onde são essas partes. E ele aqui estuda, vamos dizer assim, é ali que a gente vai encontrar outras células do nosso sistema imune que vai justamente entender como que está nos invadindo. Dentro dos linfonodos, nós vamos encontrar o linfócito TCD4+, ele fica ali dentro, ou também o auxiliador. Essa célula não sai do linfonodo, ela fica ali dentro. E o macrófago chega e apresenta para ela o patógeno. Então, ele faz uma apresentação do antígeno. O antígeno é a partezinha de quem está nos fazendo mal, a gente chama de antígeno, certo? O antígeno é tudo aquelas partezinhas que estão nos fazendo mal. Então, o macrófago se torna uma célula apresentadora de antígeno, que a gente fala. Então, isso aqui, ó, é o antígeno, tá? Então, o macrófago apresenta para TCD4+. É claro que ela não tem chapeuzinho, esse óculos, é só para você entender que ela que faz esse reconhecimento. E ela vai capacitar outras células do nosso corpo, no caso aqui da bactéria, principalmente o linfócito B. Lembra lá do linfócito B que a gente falou? Então, o linfócito B, ele vai aprender, então o linfócito TCD4 vai ensinar o linfócito B, e o linfócito B vai formar os plasmócitos. Ele vai se transformar, tá, no plasmócito. E o plasmócito são células capazes de produzir anticorpos, as imunoglobulinas, ok? As imunoglobulinas aqui. A TCD4 também, ela é esperta.
além dela produzir uma resposta que vai fazer logo a produção do anticorpo, isso demora um tempo. Ela gera também células que a gente chama de células de memória. Então, o nosso corpo, uma vez que tem contato com esse agente externo, ele aprende como ele vai se proteger no futuro. Ele gera essas células que vão ficar ali no seu corpo. E caso apareça de novo o invasor, ele já tem uma resposta muito mais rápida, não fazendo você ficar doente. Já temos ali uma memória gravadinha, guardadinha de o que precisa ser feito para matá-lo. Então, os nossos TCD4 são os nossos avaliadores e que ensinam as outras células como combater, certo? Então, aqui no caso, os plasmócitos produzem os anticorpos. E esses anticorpos é que vão deixar o linfonodo, tá? O linfócito B ele não vai sair, quem sai são os anticorpos. Uma vez produzidos, esses anticorpos, então, eles, estão vendo eles aqui, ó? Eles vão deixar o linfonodo, vão seguir ainda pelos canaizinhos do sistema linfático e vão cair nas nossas veias, tá? Nas nossas veias e artérias, vão caminhar pelo nosso corpo graças ao sistema circulatório. Então, eles vão se espalhando pelo nosso corpo até que eles vão chegar pelo sistema circulatório também no local da infecção. Lembra lá onde está inflamado? Chegando lá no local da infecção, os anticorpos vão se ligar ao invasor. Eles são muito específicos. Lembra lá que ele aprendeu como lidar com ele? Uma vez que ele se liga, ele pode simplesmente inativar, então tornar essa bactéria impossível de fazer as funções dela, ela não vai deixar a pessoa doente, então ela fica inativa. E ele também pode servir como um sinalizador para que outras células fagocíticas, células dendríticas, macrófagos, tem outras células, encontre essa bactéria, fagocite e a mate com mais facilidade. Ela não vai ter que ficar rondando e dei de cara com ela. Não, elas já são atraídas para ali graças aos anticorpos. Então é assim que o nosso corpo reage quando nós estamos falando do sistema imune para bactérias, certo? Assim, preferencialmente que ele age. É claro que é muito mais complexo que isso, a gente está falando assim de uma maneira mais generalizada, certo? Aqui também os anticorpos vêm pelo sistema circulatório, tá? Para o local. E agora, quando a gente fala de vírus, o que acontece preferencialmente é um outro processo. Então, temos a mesma situação, fez um machucado. Aqui o nosso corpo, depois de um tempo já tentando fechar, cicatrizar, coagular com as plaquetas, tá? Aqui já estamos mostrando uma forma de coagulação. É assim que fez, a famosa casquinha de machucado que se forma, tá? Então, um vírus aproveitou essa brecha ou entrou pelo nosso sistema respiratório no nosso corpo. Como o nosso sistema imunológico vai agir, preferencialmente? O vírus entra no nosso corpo, ele não vai fazer mal imediatamente. Para ele fazer mal ao nosso corpo, eles são o que a gente chama de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles têm que entrar numa célula do nosso corpo. Então, eles se ligam à membrana plasmática, jogam o material genético aqui dentro e bota a célula para trabalhar para ele, para produzir diversas cópias dele dentro dessa célula. Então, ela começa, um vírus, produzir vários, graças ao material da célula. Então, a célula começa a trabalhar para o vírus. Ainda fazendo parte da nossa primeira linha de defesa, que a gente falou lá da imunidade inata, lembra? Primeira pele que protege, uma vez que passou dessa parte, o que vai acontecer? Existem células que a gente chama de natural killers, são matadoras naturais. E essas células patrulham o nosso corpo. E quando elas encontram células que estão assim, cheias de vírus, ou mesmo células cancerosas no nosso corpo, células defeituosas no nosso corpo, elas fazem com que essa célula se mate, cometa o que a gente chama de apoptose. Então essas células somem e aí tudo certo, acabou a ameaça. As células do lado vão, se replicam e repovoam esse espaço que estava ali faltando naquela célula que ele matou. Sofre mitose, a célula do lado, e aí repovoa, tudo certo, beleza, vida que segue. Porém, o que muitas vezes acontece é que a quantidade de vírus acaba replicando muito mais rápido do que as natural killers conseguem percebê-los. E aí a gente vai precisar fazer uma imunidade mais específica ou adquirida, lembra aquela outra lá? Então
Então vai vir lá o nosso macrófago, achou aquela célula, vai aprender sobre aquela célula, vai expor lá o antígeno, lembra? Os antígenos tudo bonitinho. Vai seguir então pelo sistema linfático e vai para onde, que a gente já viu? Lá no linfonodo, encontrar quem? A TCD4+, lá bonitinha. Então, vai chegar e vai apresentar de novo o antígeno. A TCD4 vai aprender como usar e ela vai agora gerar um outro caminho. Quando a gente está falando de vírus, normalmente o que se é feito não é gerar o linfócito B, como a gente viu lá nas bactérias. A gente gera o linfócito TCD8+, ou citotóxico, que são outros tipos de célula porque, pensa, o vírus não está exposto igual a bactéria para ser lá fagocitado, o anticorpo se ligar e ser fagocitado. O vírus está dentro da nossa célula. As células TCD8+, elas têm a capacidade de deixar o linfonodo, diferente dos linfócitos B. Então, ela está lá e vai conseguir sair lá por todo o capilar linfático e chegar numa veia, numa artéria sanguínea e chegar até o local da infecção, certo? Onde estão aqueles montes de vírus lá, tudo lá espalhado. Essas células, as TCD8+, elas têm a mesma capacidade da natural killer, só que elas são mais específicas. Como ela aprendeu como matar, elas vão ser muito mais efetivas, elas já sabem o que elas estão buscando. A natural killer não, elas estão ali patrulhando e esbarrei em alguém. É muito mais fácil você matar alguma coisa que você sabe o que você está procurando. Então, agora sim, a TCD8 vai fazer a função dela, vai ter um monte delas circulando e ela já vai matando essas células e diminuindo, então, a quantidade viral de forma específica e não mais tão aleatória quanto a imunidade inata, certo? Lembrando que acontece muito mais coisa, acontece também um pouco da produção de linfócito B, mas aqui a gente está falando do que é mais, o mais geral, né? O que acontece predominantemente. E aí a gente chega no assunto de vacinas. O que são as vacinas? Todo mundo fala de vacina, tem que tomar vacina. Por quê? Existem duas formas de a gente adquirir a imunidade contra uma doença. Uma delas é a natural, como a gente viu, a gente encontra o bicho, a gente fica doente, enquanto o nosso corpo está tentando ali salvar a gente de todo jeito. E aí, muitas das vezes pode acontecer do nosso corpo não conseguir salvar a gente e, enfim, já sabe o que acontece. As vacinas são uma forma do nosso corpo aprender a lidar com as doenças sem que a gente fique doente. Olha que coisa fantástica, que invenção maravilhosa. Seu corpo aprende, faz todo aquele processo, mas não fica doente. E como se faz isso? Uma vacina ela pode ser formada de antígenos isolados. Lembra lá aqueles negocinhos que o macrófago pega e se mostra? Então, eu já coloco aqueles pedacinhos específicos de um patógeno, de um ser, de uma bactéria, de um vírus. Pega aqueles pedacinhos específicos e o macrófago injeta na pessoa, no braço, da pessoa. E o macrófago já vai lá, engloba aqueles pedacinhos e já faz a função dele. Ótimo! Todo aquele caminho percorrido. Em outros casos, a gente não consegue só fazer a partezinha ser suficiente, só o antígeno ser suficiente. É necessário que a gente coloque o micro-organismo inteiro, mas ele morto, ele sem conseguir fazer a função dele, certo? Então, a bactéria inteira morta, sem que ela consiga causar a doença nessa vacina. E isso vai permitir fazer o mesmo processo, que vai lá, o macrófago vai encontrar essa bactéria morta, vai fagocitar ela, aprender e ir lá levar para a TCD4. Certo? Em outros casos, não dá para ele estar morto, nem só o pedacinho. É preciso que a gente esteja com ele vivo para que ele chame a atenção e entre na nossa célula, como no caso
caso do vírus, mas ele está atenuado, ou seja, ele consegue fazer aquilo, mas sem causar doença, certo? Ele está meio baqueado, meio lerdo, ele entra, mas não faz a função dele. Isso já é suficiente para entrar na célula e os macrófagos localizarem, fagocitarem e fazer todo aquele processo. Então, isso que é a vacina. A gente tem contato com o que nos faz mal, sem nos fazer mal. E assim o nosso corpo aprende como combater. Porque aí, a partir do momento que o nosso corpo aprende como combater, lembra lá das células de memória que nós falamos? Então, elas ficam circulando no nosso corpo. Quando a gente encontra a doença realmente, para valer, o vivo lá, nosso corpo já sabe como combater e a gente não fica doente. É isso que uma vacina faz. Hoje em dia nós já temos outros estudos com relação a vacinas, existem algumas que estão sendo criadas, mas ainda não existem no mercado, que é a partir do DNA, do material genético do micro-organismo, seja do vírus ou da bactéria. Então se tira esse material genético e se coloca apenas o material genético para fazer a vacina. Então, um outro tipo que ainda está em teste. As vacinas que a gente toma hoje em dia, elas só são do tipo de antígenos isolados, ok? Micro-organismos mortos ou micro-organismos atenuados. Então, elas são de micro-organismos isolados, mortos e atenuados apenas, certo? Essas aqui ainda estão em fase de testes, ainda estão sendo elaboradas para ver a viabilidade delas. Nós temos também os soros. Os soros, eles são um pouquinho diferentes. O que vai entrar aqui não é mais o vírus, o pedaço deles, mas sim os anticorpos que vão fazer grande diferença. O que a gente faz? A gente pega o antígeno, lembra lá, o vírus, a bactéria, e coloca em seres como cavalos, seres muito grandes que produzem bastante soro, né, que produzem bastante sangue. Ao injetar no cavalo, o cavalo vai gerar toda aquela resposta imune. Essa resposta imune vai fazer com que ocorra a produção de anticorpos. Então, o cavalo vai lá e vai produzir os anticorpos. Nós tiramos o sangue desse cavalo, não todo, a gente não mata o bichinho, tá certo? A gente tira um tanto de sangue do cavalo e faz uma limpeza desse sangue. A gente retira a parte que a gente quer, que é justamente um soro com anticorpos. Então, o soro nada mais é do que anticorpos produzido pelo cavalo, parte daquele antígeno. Então, quando você tem uma picada de cobra, por exemplo, e você vai ao pronto-socorro, não dá tempo do seu sistema imunológico fazer todo o processo para você ter a defesa. Você precisa de algo muito rápido. Algumas cobras matam em questão de horas. Se você for picado, você precisa do soro dela, né? Um soro com anticorpos. E aí o médico você chega lá, ele identifica qual foi a cobra, esse soro já está pronto, os anticorpos já estão lá dentro dele, bonitinho, e ele injeta em você. Então, o soro são anticorpos, tá? O soro vai ter anticorpos, soro igual a anticorpos. Tudo bem? Então, para finalizar, lembra lá do sistema linfático que a gente estava falando, como ele é importante? Nosso corpo ele é coberto por uma rede, além do sistema circulatório, né, das veias e artérias, uma outra rede chamada de sistema linfático. Ela não vai ter o coração para bombear, tá? Diferente dele, não tem esse coração, mas ele se aproveita da circulação também para poder conseguir caminhar pelo nosso corpo. E ele vai ter os linfonodos, que são órgãos especiais, como a gente viu lá, onde estão esses TCD4, onde estão os leucócitos, espalhados por regiões específicas do nosso corpo. E isso é importante porque ajuda justamente a chegar logo ali e ter esse processamento das informações. Nós vamos encontrar a amígdala, sabe a amígdala que na garganta que algumas pessoas retiram? Ele é um linfonodo. No nosso pescoço a gente também vai encontrar linfonodos, nas axilas, embaixo de cada uma delas, e também na virilha. Então, tudo que está aqui embaixo vai vir parar aqui no linfonodo da virilha, aqui nos nossos braços, para as axilas, certo? Na nossa cabeça, no pescoço, se foi algo que a gente comeu, na região da boca. E quando esses linfonodos estão trabalhando lá, quando a TCD4 está encontrando e produzindo linfócito B, produzindo linfócito TCD8,
acaba que a produção grande deles faz com que esse órgão aumente de tamanho. O linfonodo ele incha, formando o que a gente chama de íngua. Já ouviram falar nisso, seus pais? Nossa, você está com uma íngua? A íngua é um indicativo que está tendo uma infecção no local, bacteriana ou viral. Você está doente de alguma forma. Então há esse crescimento deste órgão e por isso gera a famosa íngua. É daí que vem essa íngua. A substância que percorre então aqui é a linfa. A linfa, ela é um resultado então dos processos metabólicos do nosso corpo. Então, o que a nossa célula não serve mais, ela joga ali no ambiente extracelular e desse ambiente extracelular tem que ir para algum lugar. Ele vai parar nos capilares linfáticos e dos capilares linfáticos chegam no linfonodo e são avaliados se tem alguma coisa esquisita ali, se está tudo certo. Estando tudo certo, ele continua e acaba caindo na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, vai parar no nosso sangue. O nosso sangue vai lá para os rins. Nos rins tem as filtragens, o que não serve mais sai do nosso corpo na forma de urina. Bem complexo, né? Mas isso é importante para a gente ver como o nosso corpo está todo interligado. Tudo funciona em conjunto e tudo é importante, certo? Então, como eu falei com vocês, é só uma curiosidade, nós temos 5 tipos de imunoglobulinas ou anticorpos diferentes, cada uma tem uma função específica. Nós temos a IgE, IgM, IgG, IgA, IgD. Algumas são específicos para alergias, que o nosso corpo vai mostrar, quando a gente está com alergia ele vai produzir elas. Algumas acontecem no início da infecção, que é justamente o IgM, que vai ser logo no início. O IgG, quando você já tem um longo tempo, seu corpo já está combatendo, já teve a doença. Então, cada anticorpo tem a sua função específica. A gente chama de IG, que é a abreviação de imunoglobulina, tá? Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha compreendido o conceito e visto como o nosso corpo é maravilhoso, como ele está o tempo todo tentando nos defender. É claro que algumas coisas o nosso corpo não consegue, ou então o tempo até ele produzir uma resposta não é suficiente para nos proteger, e por isso nós temos que entrar com interações medicamentosas, né? Entrar com fármacos, que a gente chama, né? Trazer medicamentos para poder nos ajudar no combate a essas doenças. Por isso que a gente precisa, a qualquer sinal, ir até o médico e procurar saber o que pode ser feito. Normalmente, infecções virais, elas são combatidas pelo nosso corpo dá conta do recado, mas a gente tem aqui todo aquele sentir mal, da resposta inflamatória, né? Da febre. A febre é uma tentativa do nosso corpo na imunidade justamente inata, de tentar combater a doença, aumentando a temperatura para matar esse invasor. Então, espero que você tenha gostado, que tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!